Vamos resolver mais uma aqui, ó. Mandaram para mim essa prova aqui para resolver. Ó, CESP também, tá vendo? Essa daqui foi concurso de 21 de 5 de 2007. Técnico de projeto, construção e montagem elétrica, tá? A Petrobras também, tá? Resolvi várias questões. Essa que eu vou ler com vocês é todas as teóricas. Quando chegar na tiver algum cálculo, eu vou fazer com vocês, tá? Vamos lá. Considere que o enrolamento do estator de um motor de indução trifásico seja alimentado por uma fonte de tensão trifásica equilibrada e simétrica. Nesse caso, no entreferro desse motor haverá um campo magnético girante, cuja velocidade depende da frequência da tensão aplicada no estator e do número de polos. É verdade? Vamos ver se é verdade? Ó, nós já fizemos aquilo com vocês, ó. RPM, rotação por minuto, como é que a gente faz? 60 vezes a frequência dividido por quem? Como isso aqui vai dar 60 ou 50, né? Dividido por par de polo. Por exemplo, se o motor for de 60 Hz, se a frequência for de 60 Hz, vai ser 60 vezes 60 dividido pelo número de polos, par de polos. Se for 2 polos, por exemplo, vai ser um par de polos, né? Vai dar 3.600 dividido por 1. Quer dizer, um motor de um par de polo ou 2 polos, ele dá 3.600 RPM. Então, ó, você vem aqui e faz, ó. Depende da frequência? Sim, ó. A frequência altera aqui. Se fosse 50, e diminuir isso aqui. Depende do número de polos? Sim. Aqui no caso, ó, um par de polo ou 2 polos, né? Quer dizer, quanto mais polos, menor rotação. Quanto menor a frequência, menor rotação, entendeu? Então, resposta certa, tá? Vamos para outra aqui. Deixa eu pegar o apagadorzinho aqui. Os enrolamentos do rotor de um motor de indução trifásico do tipo gaiola, motor do tipo gaiola, rotor do tipo gaiola, são esses motores comuns. Ele não tem bobinado. Quem já abriu um motor desse trifásico aí, ou monofásico, essas bombinhas d'água que a gente tem em casa, o que acontece? Quando você tira, tem o estator, né, que é a parte que tem o bobinamento, e tem o conjunto girante dele, o rotor. Ele não tem bobina ali, tá? Ali são barras fechadas em curto, tá? Então ele não tem enrolamento, tá? Aqui tá errado, tá vendo? Os enrolamentos do rotor de um motor de indução trifásico do tipo gaiola são ligados em anéis coletores isolados, montados sobre o eixo do motor? Errado. 53. A velocidade de um motor de corrente contínua com excitação do tipo shunt pode ser controlada variando-se a corrente que produz o fluxo, denominada corrente de campo? Sim. Isso aqui, um motor de corrente contínua com derivação em shunt, quando você varia essa corrente de excitação, esse sim, tem um rotor bobinado, tá? Você varia na corrente de campo, você varia a velocidade dele. 54. Considere um motor de corrente contínua com excitação do tipo shunt tem a velocidade reduzida em razão da aplicação de carga adicional. Quer dizer, ele está rodando, você aplicou uma carga adicional, seja uma esteira rolante, seja uma broca de perfuração de poço, né? Nessa situação, o torque desenvolvido pela armadura nesse motor aumentará? Sim. O que acontece? Você reduzindo a velocidade, como que a gente faz? Você deu um tranco nesse motor, você pesou esse motor. Esse motor, na mesma hora, ele vai começar a aumentar o torque dele. Para quê? Para tentar vencer essa força extra, essa carga extra que você botou sobre ele. Então, resposta certa. Considere que o motor síncrono trifásico seja alimentado por uma fonte de tensão trifásica de frequência constante, equilibrada e simétrica. Nessa situação, independentemente da carga, esse motor funcionará em regime permanente com velocidade constante? Errado. Preste atenção no que ele falou motor síncrono, tá?
tem que lembrar o seguinte, esses motores trifásicos, esses motores de corrente alternada que a gente vê por aí, normalmente, a maioria das vezes, são motores assíncronos. Por que ele é assíncrono? A velocidade do campo girante dele é diferente da velocidade do que está no eixo. Aí nesse você tem o que? Escorregamento, tá? Esse aqui é um motor com rotor bobinado. Então, ele vai alterar essa velocidade. Geradores síncronos de polos salientes possuem grande número de polos e operam com velocidade mais baixas que os geradores síncronos de polo não salientes, cilíndrico liso, certo? Esses geradores cilíndricos de polo salientes, que tem muitos polos, ele opera com baixíssima velocidade. Geralmente é hidrelétrica, tá? E eles são de um diâmetro muito grande, tem vários polos, esses polos são salientes, e aí a força centrífuga acaba criando um problema. Se eles tivessem muita velocidade, o que ia acontecer? A massa dele é tão grande que ocorreu a gente usa até para proteger esse caso, em oficina, a gente usa uma peça chamada V-block. Esse V-block, ele sustenta mecanicamente o bobinado desse rotor, para que durante a rotação, se fosse alta rotação, essas barras de cobre não se expandirem, entendeu? Então, isso aqui é certo. O motor síncrono, após a sua excitação de campo ter sido adequadamente ajustada, pode ser utilizado para corrigir o fator de potência de uma instalação? Certo. São dois jeitos que você tem para corrigir o fator de potência de uma instalação. Um é a colocação de capacitores, né? Banco de capacitores. E o segundo é motor síncrono super excitado. A gente chama de motor síncrono super excitado. Por quê? Ele, ao invés do motor normal, assíncrono, o fator de potência dele geralmente fica em 0,8. O motor síncrono super excitado, você consegue fazer com que ele fique capacitivo. Ele ficando capacitivo, ele vai corrigir o fator de potência indutivo que está na sua rede, tá? Vamos lá aqui, ó. Com o objetivo de otimizar o uso de energia elétrica, tá? A norma estabeleceu o valor de fator de potência mínimo, que é 0,92. Se operar com fator de potência abaixo desse valor mínimo, a unidade consumidora será apenada com multa em sua conta de energia. Isso é para grandes consumidores, tá? Não é para residencial, não. Considerando essas informações, eu vou seguir. No triângulo de potência, o fator de potência é calculado dividindo sua potência aparente pela potência ativa. Errado, olha só. O triângulo de potência, ele é assim, ó. Aqui está o círculo, né? O fator de potência está aqui, θ. Aqui é a potência em watts. Aqui é N, que é a potência em VA. Aqui é Q, que é a potência em VAR. Então, se eu quiser achar, ó, ele pergunta aqui, ó. O fator de potência é calculado dividindo sua potência aparente pela potência ativa. A potência aparente está aqui. Eu não posso dividir a potência aparente por isso aqui, ó. Por quê? Se eu quiser achar θ, usando potência útil aqui, isso aqui é o quê? Cateto adjacente. Isso aqui é o quê? Hipotenusa. Hipotenusa. Então, se eu dividir cateto adjacente por hipotenusa, eu tenho quem? Cosseno de θ. Cateto adjacente por hipotenusa. Não esse por esse. Esse por esse. Tá vendo? Então, se eu dividir cateto, cosseno vai ser quem? Potência em watts dividido por N, que é em VA, tá? Então, aqui está errado, ó. O fator de potência é calculado dividindo essa potência aparente pela potência ativa? Não, é o contrário. Divido a potência ativa pela aparente. Considere que uma indústria tenha registrado os seguintes valores de consumo: 4 megawatts e 3 mega VAR. Então, usando aqui mesmo, ó,
ele deu 4 megawatts. Tá aqui, ó, potência útil, e 3 mega VAR. Essa aqui é a reativa. O que ele pergunta? Nessa situação, em razão da norma referida, essa indústria será apenada com multa em sua conta de energia? Ele quer saber se vai ficar um valor abaixo do 0,92. Olha só, esse aqui é um triângulo pitagórico. Isso aqui sempre cai em prova, toda prova cai isso. É o triângulo perfeito, ó. Quando você tem 4, 3, aqui vai dar 5. Se fosse aqui 4 e aqui 3, aqui vai dar 5 também. Como que você faz isso? Esse ao quadrado, ó, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, raiz quadrada, vai dar 9 mais 16, vai dar 25, que é igual a 5, tá vendo? Então sempre que você encontrar 4 e 3, dá 5. Se fosse 3 e 4, vai dar 5. Aí agora vem um detalhe. Nossa tabelinha de novo aqui, ó. Olha só. Se eu tiver, não com aquele ângulo, mas quando você pega aqui, ó, 3, ó, se eu quero saber θ aqui, ó, 3 dividido por 4, ó, cateto oposto ao ângulo dividido por cateto adjacente, eu tenho quem? Tangente. 3 dividido por 4. Quando eu faço 3 dividido por 4, eu tenho quanto? 0,75. Olha aqui, ó. Olha o ângulo, ó. Tá vendo? Como que eu falo para vocês decorar essa tabelinha aqui, porque eles não dão isso aqui. Aí você vem a pergunta. O fator de potência... Não, aqui, ó. Nessa situação, essa empresa vai ser, tipo, multada, né? Em sua conta de energia? Sim, por quê? Deu 0,75. A tangente, como deu 0,75, o cosseno deu 0,8. E a lei fala o quê? 0,92. Então, ela teria que botar ou banco de capacitores para corrigir esse fator de potência, ou motociclo no subcitado. Como que ela corrige isso? Ela ia fazer isso aqui, ó. Ela precisaria chegar nesse 0,92. Estaria mais ou menos, vamos botar aqui com outra cor. Eu precisaria mudar esse θ aqui, ó, para aqui, por exemplo, ó. Botar um θ novo aqui, 0,92. Como que eu faria isso? Colocando, se eu quero que ele fique com isso aqui no final, eu teria que pegar esse tamanho aqui, ó, e botar para cima aqui, ó, de capacitivo. Eu teria que botar um banco de capacitor aqui, ó, em VAR capacitivo. Por quê? Eu vou pegar todo esse tamanho aqui, menos esse daqui, eu ficaria com essa resultante. Aí eu ficaria dentro da lei. Entendeu? Então, essa aqui, ó, tá certa, tá? Ela seria apenada. Depois, o fator de potência de uma carga puramente resistiva é nulo? Errado. O fator de uma carga puramente resistiva, ela tá nesse eixo aqui, ó, eixo X. Nulo é o ângulo, mas zero, cosseno de zero, ó, cosseno de zero é igual a 1. Então, quando você pega aqui, por exemplo, ó, deixa eu tirar um pouco de informação aqui. Quando eu traço aqui, ó, os eixos, lembra que aqui, ó, é R, aqui é o Z, e aqui é XL ou XC para cima, né? É a resultante. Vou chamar de X, tá? Que é X. Por que que é X? Se ela for o final, ela pode ser o resultado de um XL que eu tinha menos um XC para cima. Fiquei aqui embutido. Aqui eu tenho θ. Nesse caso aqui, quando eu pego em cima desse gráfico, esse triângulo de impedância e traço o triângulo das potências, aqui eu tenho quem? Tem P em watts, aqui eu tenho N, que é a potência aparente em VA, e aqui eu tenho quem? Q em VAR. Então, o fator de potência de uma carga puramente resistiva é nulo? Não. O fator de potência resistível, se eu não tivesse X aqui,
a resultante estaria aqui, ó. Qual é esse ângulo? 0. Só que quando você traça aqui, ó, o ciclo trigonométrico, esse aqui vale 1. Tá? O cosseno de 0 vale 1. Tá? Lembra que o ciclo trigonométrico, o raio, é 1. Tá? Então, são muitas informaçõezinhas assim que vocês precisam saber. Muita matemática, né? Às vezes você fala assim, eu não sei eletrotécnica. Mas para você saber eletrotécnica, você precisa saber trigonometria, precisa saber fração, precisa saber potenciação, precisa saber radiciação, precisa saber número complexo. Tá? Vamos lá. Considere que uma fonte trifásica equilibrada e simétrica ligada em estrela alimenta uma carga trifásica equilibrada também ligada em estrela e cuja impedância por fase seria igual a 20 ohms. Tá? Então vamos ver aqui. Ele está falando que tem uma impedância aqui, ó, equilibrada, que vale 20 ohms. Cada uma dessa aqui. Tá? Que está alimentada aqui, ó, por R, S e D, as 3 fases. Se o módulo das tensões de linha da fonte trifásica for igual a 380, então ele está falando que a tensão aqui, ó, 380, tá? Entre as fases 380. Então, o módulo das correntes que fluem em cada fase da carga será superior a 20 A? Vamos ver? Olha só, a gente já viu isso em outros exercícios, tá? Aí no canal, lá no canal, Recanto das Tamariras, tem isso. A tensão de linha aqui, ó, tensão de linha é igual a 380 volts. A tensão de fase no circuito estrela é o valor de uma fase dessa até aqui, ó, o centro da estrela. Quanto que dá isso? A gente já viu isso, ó, 220 volts, ó. Por que dá 220? Porque é V de linha dividido por raiz de 3. Tá? Então, ele quer saber o valor da corrente. Qual é a tensão? 220. Qual é a resistência? A impedância? 20. Então, você vai pegar, ó, o I vai ser 220 dividido por 20. Vai dar 11 amperes. Resposta errada, tá vendo? Ele falou que seria superior a 20, então tá errado. Certo? Em circuitos trifásicos equilibrados e simétricos, os fasores de tensão estão defasados entre si 120 graus. Certo? Todas as tensões, o campo girante, quando você traçar, digamos que você comece a forma senoidal da onda, ela é assim, ó. Ela começa aqui. A outra começa 120 graus depois, ó. Aqui é 180, tá vendo? Ela vai começar, ó, 90 tá aqui. Ela vai começar mais ou menos aqui, ó. Vai fazer, desculpa aqui. Vai fazer isso. A outra, aqui é 180, então vai ser 240. Vai começar mais ou menos aqui. Ela faz isso. E vai se repetindo, né? Então, digamos que a primeira começou aqui a 0 grau. 0. A outra vai ser quanto? 120. Então, a fase, por exemplo, aqui, ó, tá uma aqui, VA, por exemplo, tá aqui. A outra é 120. Aqui é 90 graus, ó. Aqui é 180. Aqui é 270. Tá? Então, aqui é 90 com mais 30, mais ou menos aqui assim, ó. Eu tenho quem? VB, por exemplo. Aí eu vou pegar, como aqui ó, era 180 menos 30, 150 graus, ó. Então eu vou pegar aqui, ó, 240 graus, ó, 180 com mais 40
240, 60 graus. Vai dar mais ou menos assim. Essas tensões, elas vão ficar alternando. Ela vai chegar no ponto máximo aqui, aí vai reduzindo, a outra vai subindo. Tipo aqui, ó. Vai chegando no ponto máximo, aí quando ela vai descendo, a outra vai subindo. Tá? Então, a defasagem entre elas, cadê? É 120 graus, tá certo, tá? Sistema trifásico, tá? Por quê? Porque o ciclo completo aqui, 360 graus. Como são 3 fases, se você dividir por 3, ó, 6 por 3 dá 2, 120 graus, tá? Vamos lá. A potência ativa trifásica consumida por uma carga trifásica e equilibrada é expressa por P igual a... Ele está falando P aqui, a potência 1 watts, tá? V de linha vezes I de linha vezes o coeficiente φ. Errado, porque está faltando uma coisa aqui, ó. O que está faltando aqui nessa fórmula? Ó, a gente sabe que potência é tensão de linha vezes o I de linha vezes raiz de 3 vezes o cosseno φ. Tá? Então, esse φ meu aqui ficou igual uma roupa. Cosseno θ, mais fácil. Então, tá errado, tá vendo? Tá faltando a raiz de 3 aqui, tá? Vamos lá.Essazinha aqui, ó. A resistência equivalente da associação de dois resistores em paralelo R1 e R2 é dada por isso aqui, certo, ó. Se eu tenho, ó, um resistor R1 e R2 estão em paralelo, como é que eu faço isso? R equivalente, né? Resistência equivalente é R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Um vezes o outro dividido pela soma dos dois. Se forem valores iguais, eu divido por 2, tá? Considere dois resistores de 10 ohms e 5 ohms ligados em paralelo e alimentados por uma fonte de tensão contínua de 20 volts. Nesse caso, a potência ativa total dissipada do circuito é igual a 120 watts, certo? Olha só, ele está falando aqui, ó, esse resistor aqui vale 10 e esse aqui vale 5. Tem uma fonte aqui, ó, 12 volts. Ele pergunta se vai dar 120. Olha só a forma que você podia fazer. Achar a resistência equivalente. Vai ser 10 vezes 5 dividido por 15. Só que vai dar número quebrado. Só que aqui está de graça já, ó. A tensão da fonte é 12. Ela está em paralelo, tá vendo? Ó? Os resistores estão em paralelo. Então eu faço quem? O I de 10 vai ser 12 sobre 10. Vai dar 1,2 ampere. O I de 5 vai ser 12 sobre 5. Tá? 12 sobre 5 vai dar quanto? 2,4 ampere. Então, o I total vai ser quem? Como é a soma dos dois aqui, ó. Então vai dar 3,6 ampere. Então, ele quer a corrente total, ele quer a potência total, né? Então, P total vai ser quem? 12 vezes 3,6. Fazer a conta aqui. Vai dar 43,2 watts. Vamos ver se eu fiz certo aqui. 12,2, 2,4, 3,6. Corrente P total 12 vezes 43,2 watts. Então, cadê aqui? Desculpa, aqui é 20 volts. Eu fiz com 12, mas era 20. Mas tudo bem, olha aqui, ó.
Não importa, ó, 20 por 10, então I de 10 vai ser 20 por 10, 2 amperes. E o I de 5, 20 por 5, 4 amperes. E total, 2 e 4, 6 amperes. Potência total, 6 vezes 20, 120 watts. Então, resposta certa aqui, tá? Desculpa que eu tinha olhado outro exercício.